Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro do Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. O livro Cristianismo Puro e Simples é uma compilação de falas do Lewis em uma rádio na época da guerra, 1942 a 1944. Foi publicado primeiro em 3 compilações diferentes e depois foi reunido nesse volume só. O primeiro livro tem como título O Certo e o Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. São 5 artigos que são sequenciais, tem uma lógica, né? Mas você, no final do livro, no final da leitura, você consegue identificar o fio condutor que o Lewis usa para poder abrir os ouvidos da população para a mensagem do cristianismo. E os 5 artigos estão relacionados com a lei moral, a lei da natureza humana, um padrão de leis que são esperadas das pessoas, que flui direto da consciência de toda a humanidade, independente do local de nascimento e da época de existência. E ele vai evocar esses conceitos sem falar de cristianismo, sem falar de Deus, até o último artigo, ou seja, ele vai tentar se comunicar com todo tipo de pessoa que estiver escutando ele pela rádio. Lewis vai usar, então, uma série de exemplos inescapáveis. Ele vai usar coisas do dia a dia, para fazer as pessoas admitirem que no nosso dia a dia nós esperamos que todos ajam de uma certa forma e que quando nós mesmos não agimos da forma com que esperamos, com que achamos que é correto, nos sentimos culpados. E essa expectativa vem de um padrão, e é esse padrão que ele quer que as pessoas admitam. A lei do certo e do errado estaria disseminada na consciência de cada indivíduo e daria sentido às reivindicações de punição, justiça. E também porque requeremos o comportamento digno das pessoas. Ele trata sobre esse conjunto de leis da natureza humana também no livro A Abolição do Homem, que você pode assistir a resenha, vai estar aqui nos cards ou lá embaixo na caixa de informações do vídeo. Lewis chama a atenção para o fato de que essa lei existe apesar do nosso comportamento não revelar essa lei. Uma pessoa de fora que olhasse para nós, um ET, por exemplo, que olhasse para nós, não saberia que existe essa lei moral dentro da gente porque o nosso comportamento não espelha, ou seja, a lei é uma realidade acima de nós, fora de nós, que nos obriga, mas que nós podemos burlar essa lei. Lewis vai então tratar de algumas objeções que mandaram para ele na rádio, de que a lei moral seria, na verdade, um conjunto de instintos gregários, instintos necessários para a nossa sobrevivência ou para a construção de agregação social. Temos inúmeros instintos e emoções, como diz o Lewis, mas nenhum deles tem o poder de nos obrigar a seguir. Ter um instinto não quer dizer que somos obrigados a fazer. E ele vai dizer também que numa situação extrema, como de ver uma pessoa se afogar, eu posso ter o instinto de ir lá salvar aquela pessoa. E junto com esse instinto, eu posso ter e com certeza terei o instinto de autopreservação. Eu vou pensar 2 vezes antes de me enfiar na água para tentar salvar essa pessoa. E ele vai dizer o que vai te fazer escolher um instinto mais fraco em vez de ceder a um instinto mais forte, que seria o de autopreservação, que seria essa lei moral. Apenas algo superior a nós poderia nos obrigar a pensar a respeito do instinto mais fraco e negar seguir o instinto mais forte. No capítulo 3, o Lewis vai chamar as pessoas a admitir que existem esses 2 padrões. E aí ele vai, sem falar de Gênesis, queda, pecado, fazer as pessoas admitirem que nós temos um padrão correto. E veja só esse trecho. Parece que teremos de começar a admitir que existe mais de um tipo de realidade, que nesse caso particular há algo muito além dos fatos comuns do comportamento humano e ainda assim definitivamente bem real, uma lei real que nenhum de nós construiu, mas que exerce pressão sobre nós. No final, Lewis vai sugerir que nós olhemos para o mundo e vejamos, que ele está indo para um lugar muito ruim e que a melhor coisa para fazer é voltar atrás, tentar olhar o que a gente está fazendo de errado.
E olhando para a lei moral apenas, sem pensar na pessoalidade de Deus do cristianismo, há algo terrível para se concluir. Se há alguém por trás da lei moral, essa pessoa está interessada no que é bom, está interessado no jogo limpo, na verdade, na coragem, na boa fé, na honestidade, na veracidade. E não há nada de complacente nessa lei. Esse alguém deve odiar tudo que nós fazemos. E essa conclusão deixa a pessoa no meio do caminho. Você sai da ignorância do bem e do mal, admite que existe um padrão, mas você não tem o perdão, porque o perdão só pode ser dado por uma pessoa e não por uma lei. A lei deve ser cumprida. Então é como se esse bem em si mesmo fosse nosso inimigo. E isso é brilhante, porque Lewis faz exatamente mostrar a parte ruim do evangelho, a parte que nós estamos negligenciando na hora de pregar, que é a notícia ruim. Porque não existe muita utilidade no evangelho para quem não admite que tem algo de errado. A lei deve ser cumprida, essa é a notícia ruim do evangelho, e estamos perdidos se olharmos para tudo isso sem Cristo. No final do capítulo 5, na página 63, Lewis vai dizer o seguinte: o cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender, ele lhes promete perdão. Por isso ele não tem nada a dizer, até onde eu sei, aquelas pessoas que acham que não têm do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Somente depois que você percebe que existe uma lei moral real e um poder por trás dessa lei, e se dá conta de que violou essa lei e cometeu alguns erros contra esse poder. E só depois de tudo isso, e nem um instante antes disso, que o cristianismo começa a falar a nossa língua. Veja como que Lewis consegue falar para ateus, para qualquer pessoa que estiver escutando. Ele consegue a sua atenção porque ele não faz uso de nenhum tipo de fanatismo, nenhuma linguagem comunitária do evangelho. Ele vai falar de coisas reais, vai tocar na vida das pessoas, num momento de guerra. Vai falar que se eles querem dizer que a guerra é ruim, isso tem que ser reconhecido globalmente. Tem que ser reconhecido por qualquer ser humano. E aí ele vai falar, se você quer apelar para a lei moral, para falar contra a guerra, você precisa admitir que a verdade que é pregada pelo cristianismo, ou a mensagem que é pregada pelos cristãos, tem fundo de verdade, tem não é veracidade, como é que eu vou dizer? É digno de atenção. Porque o mais difícil de se fazer hoje em dia é fazer o evangelho ser levado a sério, né? Então, Lewis faz isso aqui no primeiro livro de forma fantástica. E eu separei 2 textos bíblicos que eu acho que foram a base para algumas coisas que o Lewis falou aqui nesses 5 artigos, que é Tiago. Tiago 1, versículo 16, 18 diz o seguinte: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja bem, um padrão superior que não foi construído por nós. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E aí eu gostei também desse versículo, porque no final ele diz que nós fomos feitos, né? Nós fomos gerados. E aí, quem é gerado pela palavra, na verdade, busca um outro padrão, que não é o padrão do mundo, né? É um padrão, o bom padrão de Deus. E Tiago 4:1-4 diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para banjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Foi o que Lewis falou, né? Se existe esse bem, essa lei moral que é boa, e nós nunca conseguimos andar como ela manda, nós somos inimigos desse grande bem, e isso é terrível, porque ele é poderoso, é superior a nós. Então veja como o evangelho pode ser pregado sem que você pareça fanático, sem que você seja provinciano, sabe? É bom que a gente aprenda com Lewis a falar a língua daquele que precisa escutar a mensagem.
Se a pessoa fala português, vamos falar português. Se a pessoa fala inglês, vamos falar inglês. O que eu quero dizer é que esse primeiro livro serviu para a gente entender que em momentos difíceis nós precisamos falar a língua das pessoas e não acusá-las simplesmente. Fica aqui então a minha resenha desse livro, do primeiro livro, né, do Cristianismo Puro e Simples, os primeiros 5 artigos que nós já estudamos na escola bíblica, lá na primeira igreja presbiteriana, aqui em Itaperuna. E a minha ideia é fazer também um vídeo com resumo do próximo livro, que é um pouco maior. Então deixe já o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e o link para comprar esse livro vai estar aqui embaixo e se você comprar por ele ajuda bastante o canal. Não deixe de comentar, gente, eu gosto de saber o que vocês acham das coisas que eu falo, ok? Porque aqui a gente está para conversar. Até o próximo vídeo e vamos passar 2020 lendo.